Meus irmãos, graça e paz, a paz do Senhor a todos. Essa é mais uma videoaula, né? Em que estamos tratando de tipologia bíblica, que são os tipos, aquilo que geralmente no Velho Testamento aponta para o Novo, e se cumpriu no Novo, né? A gente trouxe na videoaula passada o símbolo de árvore, que a árvore simboliza na Bíblia, e hoje a gente está trazendo outro símbolo, que na Bíblia a palavra carne, né, ela tem muitos significados. Aonde ela estiver inserida, no contexto que ela estiver, ela vai ter o seu significado diversificado. Então, eu acho importante a gente estudar sobre isso, porque muita gente prega a heresia, porque acha que a palavra carne, por exemplo, que ele usou naquele texto, era aquilo que ele estava querendo dizer, e não era. Então eu aconselho que você pegue a sua Bíblia, pegue um caderno quando estiver vendo essa videoaula, faça anotações, leia os versículos, né? Para que você possa tirar o melhor proveito dessa aula e que você também possa ensinar a outros, tá bom? Essa videoaula ela faz parte do Instituto Bíblico Teológico da Igreja de Cristo em Santa Teresa, na cidade de Parnamirim, no Rio Grande do Norte. E o pastor Tomás, ele é o pastor titular da igreja. Eu sou o pastor Vanilson Vieira e estou na incumbência, encarregado de trazer essas videoaulas, amém? Então vamos começar. Hoje a gente vai falar sobre carne. Então, amados, no Antigo Testamento, a principal palavra para carne é a palavra hebraica basar, encontrada 269 vezes no Antigo Testamento. A gente também encontra shoe, encontrada 16 vezes, e tibihá, encontrada 3 vezes. Quer como carne ou carne de animal. Quer como carne humana, quer como carne animal, certo? Então as referências são Gênesis 2:21, Gênesis 9:4, Levíticos 6:10 e Números 11:13. Carne também significa todas as criaturas vivas. Gênesis 6, verso 13 e verso 17, vai dizer assim para nós: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face. O fim de toda a carne, ou seja, o fim de todas as criaturas vivas. Não é? Carne aqui são criaturas vivas, é vindo perante a minha face. Lembra que a gente está falando de Gênesis. Trago um dilúvio para desfazer toda a carne que há espírito de vida, ou seja, criaturas vivas. Então, traga um dilúvio para desfazer, para matar, para acabar com toda a carne, com todas as criaturas vivas em que há espírito de vida. Então, tem um significado especial de humanidade aqui nesse contexto, sendo usado algumas vezes quando se refere à grande fraqueza do homem, comparada com o poder de Deus. Aí a gente vai encontrar no Salmo 65, verso 2, e Salmo 78, verso 39, que o salmista escrevendo diz: porque se lembrou de que eram carne, um vento que passa e não volta, a escrever o salmista. Então, nesse contexto aqui, carne aqui é o homem como algo passageiro. Um vento que passa e não volta mais, tá certo? Então vamos ver alguns quesitos falando sobre carne. Então, carne com o sentido literal da palavra carne. Bansan mostra o principal elemento pelo qual o corpo é formado, seja ele humano. Em Gênesis 40:19,
seja esse corpo de um animal. Levítico 6 e 27. Então, como carne de animal é usado para alimento, a carne dos animais sacrificados. Como carne humana, significa o corpo inteiro. Tá certo? A referência de Provérbios 14 e 30, ou o homem inteiro. A palavra bansan. Então, no Salmo 16, verso 9, o salmista escreve: o meu corpo repousará seguro. Corpo inteiro. O meu corpo físico repousará seguro. Em Gênesis 2 e 24, marido e mulher são uma só carne. E a pessoa pode dizer acerca de seus parentes, né? Sou osso do seu osso e carne da vossa carne. Juízes 9, 2. Então, aqui é corpo inteiro, marido e mulher é uma só carne, e o parentesco, ou seja, você gera filhos, você tem irmãos. Então, são ossos dos meus ossos e carne das minhas carnes. Tá certo? Numa das murmurações no deserto, os israelitas disseram: quem nos dará carne para comer? Números 11 e 4, aqui literalmente é carne para comer. No princípio, Deus ordenou a Adão e Eva só comerem vegetais. A ordem era toda erva e toda árvore que está no campo é apropriada para vocês comerem. Gênesis 1, 29. Mas depois do dilúvio, aí Deus deu ordem a Noé para passarem a comer carne. Gênesis 9, 3 e 4. Então dá para você entender isso? Para Adão e Eva, vegetais, ervas e toda a árvore que estava plantada no jardim. Depois do dilúvio, Noé, eu considero um privilégio, né? Recebeu o privilégio de comer carne, tá certo? Então, em Levítico 11, Deus deu uma relação de animais que podiam ser comidos. Ele os chamou de animais limpos. O profeta Elias, é um exemplo, foi alimentado com pão e carne. E esse pão e carne foi providenciado por Deus, e Deus usou corvos, para levar pão e carne para alimentar o profeta Elias. Naquele momento, muito difícil para a vida dele. 1 Reis 17, 6. Então a gente viu aqui carne no sentido literal, tá certo? Sentido literal. Carne também na Bíblia pode ser a humanidade de Jesus Cristo. A gente sabe que ele era Deus, 100% Deus, mas também 100% homem. Então o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então Cristo, segundo a carne, segundo o seu nascimento humano, a sua descendência humana, não é? Então, segundo a carne, aqui a humanidade de Jesus, tá certo? Ele veio da descendência de Davi. Romanos 1 e 3 vai falar sobre isso. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João 1,14. Agora nos reconciliou no corpo da sua carne pela morte. Colossenses 1, 21 e 22. E padeceu por nós na carne. 1 Pedro 4 e 1. Então, Cristo nos reconciliou no corpo da sua carne. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo estava morrendo como homem. Como homem. Padeceu na sua carne para nos reconciliar com Deus.
ele garantiu na cruz do Calvário, com a sua humanidade ali sendo morta, ele garantiu um novo e vivo caminho. E esse novo vivo caminho, ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Hebreus 10 e 20. Então, Jesus precisou se encarnar, se tornar homem como nós. Homem aqui é gênero humano, homens e mulheres, tá certo? Como nós, sem cometer pecados. Com a finalidade, com o propósito de nos dar a salvação. Quando ele assumiu a natureza humana, aí ele pôde sofrer pelos nossos pecados e nos justificar diante de Deus. Então, por causa desse sofrimento na carne, o caminho para chegarmos a Deus estava livre, sem a necessidade de intercessores. E com isso garantiu a nossa reconciliação com Deus. Então não preciso de ninguém intercedendo agora por mim, para que eu seja ouvido por Deus, para que Ele me receba na sala do trono, e eu entro lá através da oração, da súplica. Não preciso de ninguém, de Pedro, de Maria, de Confúcio, de Buda, de Maomé, de pastor nenhum. Não. Ele me garantiu isso quando ele, através da sua humanidade, foi sofrer na cruz. Ele me garantiu essa reconciliação. Aquele véu que havia no tabernáculo e no templo depois de construído, templo de pedra, né? O tabernáculo era uma tenda. Aquele véu, ele fazia separação entre o lugar santo e o santo dos santos. O lugar santo era a primeira parte do tabernáculo, a primeira parte do templo. Lá estava a mesa dos pães, o incensário, ali estava o candelabro, né, com suas lâmpadas, os pães asmos, pães da preposição, ficavam naquela primeira parte. Na segunda parte, depois do véu, ficavam lá a Arca da Aliança. E dentro da arca havia a vara de Arão que floresceu, tá certo? Um pouco de maná, aquele maná que caiu no deserto. E um terceiro elemento que agora me dá um branco. Simples assim. Então, era uma espécie de cortina grossa aquele véu. Espécie de carpete. Né? Pesada. E só o sumo sacerdote podia atravessar, passar do lugar santo para o santo dos santos, uma vez por ano. Ele podia passar para lá, para oferecer sangue aspergido sobre a tampa da arca, que se chamava o propiciatório, onde estavam os dois querubins, um de frente para o outro, com as asas estendidas, assim de frente um para o outro, como guardiões, né, daquela arca. Então, quando Jesus lá na cruz, lá no Monte Calvário, sendo crucificado, ele bradou: Pai, está consumado, e morreu, lá em Mateus 27, 51, né? O véu do templo que estava em Jerusalém se rasgou de alto a baixo, se fendeu. Então agora quem estava do lado de cá no lugar santo podia olhar e ver dentro do Santo dos Santos. Porque aquela cortina, aquele tapete grosso, ele vedava essa visão. Tá certo? Vedava essa visão. Então, o véu do templo se rasga de alto a baixo, significando que a separação, o impedimento de se chegar a Deus livremente, sem intervenção de ninguém, estava caindo por terra, desaparecendo.
Aquele véu, ele era um símbolo da humanidade de Jesus. Aquele véu deixou de existir naquele dia, porque era um símbolo da humanidade de Jesus e ali estava se tornando realidade, ou seja, os símbolos, os tipos, por isso que a tipologia que estava no velho, que passou todos aqueles anos sendo usadas no velho, ela se cumpre no novo e se cumpriu naquele dia. Por isso que se rasgou de alto a baixo. A humanidade de Jesus estava sendo rasgada na cruz, moída, triturada por nós. Por isso que o véu foi rasgado e agora livre acesso para Deus, sem precisar ninguém interceder, ninguém abrir as portas para mim chegar lá. Certo? Então, isso que eu acabei de dizer, você vai encontrar em Hebreus 10 e 20. Vai lá, querido, estuda. Em Atos, capítulo 4, verso 12, diz assim: e em nenhum outro, isso é muito importante, e em nenhum outro há salvação. Caramba, ou eu creio na Bíblia, ou eu vou ficar com meus achismos. Olha, irmão, você tem uma coisa que eu vou falar no linguajar aqui, popular do Nordeste, você tem uma coisa que eu pego o ar. Sabe aqueles motores diesel que pega ar e não consegue funcionar até que o ar seja sangrado? Sou eu, quando alguém vem com seus achismos fora da Bíblia. Por isso que eu digo, vai estudar a Bíblia, meu filho. Para você ter uma ortodoxia, uma defesa da fé segura, convincente. Falar daquilo que a Bíblia diz, porque ela é autoridade. Aí fica com os achismos, não, a salvação fora de Jesus, nem nenhuma outra salvação. Diz Atos 4:12, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Salvação só em Jesus. Não tem atalhos. Não tem um outro caminho. Ele disse, eu sou o caminho que leva a Deus. Não vá por outro, você não vai chegar nunca a Deus, a não ser por Cristo. 1 Timóteo 2:5, Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz, só há um mediador, Timóteo, entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, só há um mediador. Que mediação é essa que ele faz? A mediação da salvação, de nos perdoar. Porque quando Deus olha para mim, Vanilson, Deus tem a vontade de me fulminar pelos meus pecados. Mas como Jesus Cristo é meu advogado, advoga a minha causa, é o mediador que chega diante de Deus e diz, Pai, perdoa, eu morri por ele. Não existe outro mediador, a não ser Jesus Cristo, homem, ou seja, pela sua humanidade, que se fez homem e morreu na cruz do Calvário. Então a humanidade de Jesus, aqui nesse contexto, ela é importante. Ele era Deus e também era homem, 100% Deus, 100% homem. Eu costumo dizer assim, que ele como Deus, ele disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E como homem, ele disse, tenho sede. Como homem, ele deitou na polpa do barco e dormiu, um sono pesado, quando as ondas invadiam o barco, estava quase levando o barco a pique, aquelas águas estavam com certeza tocando nele ali dentro do barco, o barco estava enchendo de água, mas ele estava cansado como homem, das viagens, das pregações, dos deslocamentos que não eram fáceis naquela época. Então ele tinha essas duas naturezas, né? Então, ele era Deus, também era homem, por isso pôde salvar pessoas. Cristo de fato veio em carne, o Verbo se fez carne. Deus, na segunda pessoa da Trindade, o seu Filho, resolveu vir ao encontro do homem,
se fez homem, viveu como homem, foi tentado como homem, venceu as tentações como homem, não como Deus. Por isso foi dado um carimbo aprovado para morrer na cruz por toda a humanidade. Tá certo? Efésios 2:15, 1 Pedro 3:18 e 1 João capítulo 4, verso 2 e 3. Outra característica, outro aspecto, né? Que a Bíblia fala de carne, a gente encontra também carne na Bíblia como o poder do homem. Lá em 2 Crônicas 32:8, Ezequias era rei de Judá. E Ezequias tranquiliza o seu povo para a guerra contra o rei da Assíria. E ele diz, com Senaqueribe, que era o rei da Assíria, está o braço de carne. Ou seja, está o poder do homem. Carne aqui é braço de carne, poder do homem. Mas conosco o Senhor nosso Deus. Conosco está o poder, não do homem, não do braço de carne, mas do Senhor nosso Deus. O que aconteceu? O anjo do Senhor destruiu os soldados do rei da Assíria, sem a necessidade do exército de Ezequias, rei de Israel, matar alguém. Deus agiu pelo seu poder contra o braço de carne, contra o poder do homem da Assíria, e o exército de Israel apenas assistiu à matança do exército inimigo pelos anjos do Senhor. Em Jeremias, no capítulo 17, o verso 5, está escrito assim: maldito o homem que confia no homem e faz da carne, ou seja, da sua força, o seu braço, ou seja, o seu poder, e aparta o seu coração do Senhor, ou seja, deixa de confiar no Senhor, no poder do Senhor, na onipotência do Senhor, para confiar nas suas estratégias, na sua força, no seu muque, né? Na sua inteligência, no seu dinheiro, nas suas riquezas. Então, maldito o homem que confia nessas coisas, que confia no homem, confia em si próprio, com todo esse balaio, com toda essa mala carregada de coisas que o homem quer confiar, acha que vai poder vencer, escapar pela sua própria força. Tá certo? Então Jeremias está fazendo uma diferença entre a força do homem e o poder de Deus. E há pessoas, amados, é importante isso aqui, que usam este versículo para afirmarem categoricamente que não deve confiar em ninguém. Essa exegese está errada. Não é isso que Jeremias quer dizer. E as pessoas ouvem errado e saem compartilhando. Por isso que eu digo, senta para estudar. Marca a tua Bíblia. Marca o versículo. Coloca lá uma observação. Faz um estudo para refutação, para ortodoxia, para a defesa da fé. Não, irmão, isso aqui não está dizendo isso. Se já é um pregador na tua igreja, no estudo bíblico, no curso, onde for, maldito homem, irmão, que confia no homem, e ele não entrar por esse caminho de exegese, mas falar no sentido de que eu não devo confiar num pastor, que eu não devo confiar num diácono, que eu não devo confiar no meu irmão, que eu devo confiar no meu pai, que eu não devo confiar no meu vizinho, que eu não devo confiar... Não, essa exegese está errada. Pessoas que usam esse versículo para afirmar que não deve confiar em ninguém. Não é o que Jeremias está dizendo aqui. Primeiro, quero avisar você que Deus fala com o escritor, lá do Velho Testamento, do Novo Testamento, falou com eles. A exegese é o que Deus falou para eles. E depois eu tiro a aplicação para mim. Mas a aplicação deve estar sendo
trazida de acordo com o que Deus falou para Jeremias. Em que situação Deus falou para ele? Eu não posso botar o meu achismo, porque Deus vai falar por mim por tabela. Primeiro ele falou para Jeremias. E eu tenho que entender o que ele disse a Jeremias, porque é a mesma coisa que ele está dizendo para mim. Não pode ser uma exegese diferente. Não há dois deuses aqui. Não há duas fontes, é uma só. Tá certo? Então, Jeremias não está querendo dizer nada disso para não confiar em ninguém. Ele está afirmando que maldito quem confia no poder humano, em sua própria força, confia em si mesmo, do que em Deus. Por isso ele é maldito, por deixar de confiar em Deus para confiar em si e na sua força. 1 Pedro 1:24, Pedro fala do profeta Isaías, ele cita o profeta Isaías, e ele diz: toda a carne é como a erva. Que carne é essa aqui? Toda a glória humana, toda a força humana, tá certo? Todo o poder humano, é isso que Pedro está escrevendo aqui. Então toda a carne aqui é todo o poder humano, toda a força humana. É como a erva. E toda a glória do homem, como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. Então Pedro e Isaías, porque Pedro está recitando Isaías, né? Pedro e Isaías estão afirmando que a vida deste mundo é muito curta. Seca-se a erva e cai a sua flor. Todo o poder que se possa ter não é para sempre. Só o poder de Deus, que é onipotente, todo o poder está sobre ele. Não muda, não varia. Às vezes parece que Deus não está agindo. Mas Deus está agindo. Não está agindo como eu quero, como você quer. Mas está agindo. Sempre. Então, a carne, a força humana, é tão fraca como a flor do campo, que quando a erva secar, ela cai e murcha e morre. Então, a vida que Paulo vivia como cristão era na carne. Gálatas 2:20. Então, por definição, a carne é a porção terrena do homem. A carne tem suas concupiscências e desejos. Efésios 2:3. Se nos concentrarmos somente nesses desejos, podemos afirmar que nós desejamos, nós cobiçamos as coisas da carne, como Paulo afirma em Romanos 8:5. Eu não posso ficar mentalizando, me concentrar nesses desejos carnais. Né? A minha mãe já dizia que desejo, vontade, dá e passa. Eu não posso ficar me concentrando nisso. Tá certo? Porque o pendor, ou seja, a inclinação da carne dá para a morte, em Romanos 8:6. E isso, esse pendor, essa inclinação para a carne, para pecar, para fazer a vontade dessa carne, né, ela é inimizade contra Deus, como diz Romanos 8:7. Então, se o nosso alvo está limitado pela carne, nós estamos nos opondo contra Deus, tá certo? Porque estamos vivendo segundo a carne. É o que diz Romanos 8:13. Então, aquela carne que milita contra o Espírito Santo, Gálatas 5:17, tá certo? Ela está vivendo segundo a carne, segundo os desejos dessa carne. Não está dando ouvido, não está dando atenção, não está se concentrando naquilo que o Espírito quer. Então, Gálatas 5, 19 e 21, a gente vai encontrar uma espantosa lista das obras da carne. Tá certo? É bom você ver isso lá. Por causa do tamanho do vídeo, a gente não pode ficar detido sobre isso, porque aqui é um leque sobre carne.
Se eu fosse pregar especificamente lá, em Gálatas 5, 19, 20, sobre os frutos da carne, aí a gente se deteria muito, tá certo? Então, resumindo, a carne derrota toda a nossa personalidade, agindo de maneira errada, pois o desejo da carne é só para as coisas terrenas e não para servir a Deus. Partindo do princípio que ninguém quer Deus. Os que querem Deus, eu e você, que agora somos salvos, nós queremos Deus por obra e graça do Espírito Santo. Porque nós estávamos mortos em delitos e pecados. Como é que um morto gera alguma coisa? Só queria pecar, só queria bater de frente com Deus, eu quero lá saber de Deus, eu só quero é farra, só quero é o que a carnezona produz. Mas Deus resolveu salvar alguns, dentre eles para a glória do nome dele, eu e você. Então ele foi lá e gerou pelo Espírito Santo a fé necessária para mim crer, porque essa fé eu não posso gerar. Isto, a fé é dom de Deus. Então Deus me deu esse dom, ele gerou essa fé pelo Espírito Santo e eu criei. Por isso eu criei, por isso eu quero alguma coisa com Deus, porque ele resolveu colocar isso em mim. Então, outro tópico encontrado na Bíblia é que a carne também pode ter uma natureza de obediência a Deus. Como assim? Salmo 84:2, o salmista escreve: o meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Olha aí! O meu coração e a minha carne, o meu corpo, todo o meu ser, clamam pelo Deus vivo. Ou seja, está querendo obedecer a esse Deus. Ele está descrevendo o desejo ardente de se chegar para Deus. Em Êxodo 11:19, está profetizado assim, olha, perdão, em Ezequiel 11:19, Ezequiel profetizou: tirarei da sua carne o coração de pedra e lhe darei um coração de carne, ou seja, um coração que queira Deus. O coração de pedra é a incredulidade contra Deus. O coração novo de carne é a submissão, é o coração que vai se converter ao Senhor. Então esta profecia revela como será o futuro dos filhos de Israel. A promessa de Deus é que eles se converterão e se voltarão para Deus no futuro. Não todos. Não todos. Mas o Senhor também vai, no meio de Israel, converter, porque essa promessa está de pé. Vai tirar o coração de pedra deles, que hoje não querem Deus. Colocar o coração de carne e vão crer no unigênito Filho de Deus. Carne também, a gente encontra na Bíblia, né, como a inclinação para o mal, a inclinação para o pecado. Então, no Novo Testamento, a palavra sarx é usada da mesma maneira, né? Em Marcos 13:20 e 26:41, em Hebreus 2:14, 1 Pedro 1:24, Apocalipse 17:16. Então, nesses versículos que eu falei para você, você vai encontrar no grego, no original, a palavra sarx, sempre, nesses versículos que eu acabei de citar. Porque Paulo vai fazer um contraste com a carne e o espírito. E faz a comparação entre a inclinação para a natureza carnal e a vida do crente guiada pelo Espírito Santo. É água e óleo, não pode se misturar. Então a natureza carnal, que eu tenho a inclinação perdão, irmãos, mais uma vez, né? Vocês já devem estar acostumados com isso. Essa inclinação, né, para a natureza carnal, ela é aquilo
que é algo natural. Ela está em mim por causa do primeiro nascimento. Mas quando eu nasci de novo, eu preciso agora ser guiado pelo Espírito Santo. Tá certo? Pelo Espírito Santo. Não tem como, se eu verdadeiramente nasci de novo da água, que é a palavra, e da presença do Espírito Santo que veio morar em mim, me selando para a salvação, não tem mais como eu ser guiado pela natureza carnal. Eu vou cometer delito, vou cometer pecado, eu vou falhar em algum momento. Mas eu não terei prazer nisso. Vai ser consequência da minha vida aqui terrena. Consequência. Não vai ser prioridade. Tá certo? Então, carne e sangue, que a gente encontra na Bíblia também, em Mateus 16, 17 e Gálatas 1, 16, é para fazer distinção entre Deus e o homem. Então, sarx, no Novo Testamento, reproduz a maior parte do sentido da palavra baçã, lá do Antigo Testamento. Tá certo? Que é carne e sangue. Significa também, sarx, né? A luta do homem. Segundo Coríntios 7,5, né? Lutas por fora, diz Paulo, e temores por dentro. Romanos 7,18, sei que em mim, isto é, na minha carne. Então a fraqueza da carne é atribuída em correlação ao fracasso dos discípulos de Getsemane, quando não puderam vigiar enquanto Jesus orava, lá em Mateus 26. Então, essa fraqueza da carne, tá certo? Ela está aí latente em todos nós. Precisamos vigiar para não cairmos nas tentações da carne. Então, Marcos 14, 38, Jesus disse, o Espírito, na verdade, está pronto. O Espírito aqui é seu Espírito, não é o Espírito Santo. Mas a carne é fraca. Jesus está falando do motivo dos discípulos terem adormecido enquanto ele orava e não ficaram vigiando. No sentido da carne ser fraca, nós vamos encontrar mais de 70 vezes no Novo Testamento. Em Romanos 8, 6 e 7, Paulo afirma que a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. O desejo de fazer a vontade da carne é inimizade contra Deus. Romanos 7,18 vai dizer, na minha carne não habita bem algum, e com efeito querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. E Gálatas 5,17 diz que a carne cobiça contra o Espírito, luta contra o Espírito, que é contra o Espírito Santo, o Espírito contra a carne, e os dois se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. A carne quer fazer pecado, quer errar, quer fazer o que é mal, mas o Espírito fica lá, lutando, se degladiando com ela, para que nós não venhamos a fazer o desejo dessa carne. Então Paulo está descrevendo o que acontece na vida real. Uma luta travada dentro de nós. O desejo de servir a Deus, de obedecer, e outro desejo do mal, que a Bíblia chama de carne. Quem vamos alimentar melhor, a carne ou o espírito? Eu li isso há muito tempo. Alguém chamou a carne e o meu espírito de dois cachorros, cada um chamando carne, outro chamando espírito. Então, eu pego o cachorro carne e alimento, exercito ele, me concentro nesse cachorro chamado carne, fortaleço ele com vitaminas, enquanto o cachorro chamado espírito eu deixo ele acorrentado, não dou água, não alimento, não dou vitamina, não exercito, não me concentro nele. Meu negócio é o cachorro chamado carne. Chega uma hora que eu vou soltar os dois para brigar. Quem vai vencer?
É o cachorro chamado carne, que está alimentado, fortalecido, vitaminado, ou o cachorro chamado espírito, que está quase morrendo à míngua? Claro que é o cachorro chamado carne. Assim acontece dentro de nós todos os dias. Eu estou alimentando o quê? A minha carne? A televisão, se eu não vigiar no que estou vendo, vai alimentar a minha carne. A internet, o YouTube, o Zap, o Face, o Instagram. Se eu não vigiar, isso vai alimentar só a minha carne. E o meu espírito fica morrendo à míngua. Eu não oro, eu não leio a Bíblia, eu não escuto a palavra de Deus, eu só pego a Bíblia para ir no domingo, que é para ninguém dizer que eu não levei a Bíblia. Eu não ouço hinos evangélicos, eu não canto, eu não adoro a Deus em casa. Eu simplesmente deixo à míngua o meu espírito. Esse espírito vai morrer por falta de alimento e a carne vai sobreviver. Quando você menos imaginar, você estará até o pescoço atolado no lamaçal do pecado, mais fraco que caldo de biloca, sem ânimo, cantando a cantiga do Guiné. Tô fraco, tô fraco, tô fraco. Que Deus em Cristo continue os abençoando, irmãos. Pegue esse vídeo, essa videoaula e compartilhe em nome de Jesus. Se deixar algum comentário quanto ao conteúdo, isso me ajuda porque me dá um retorno daquilo que eu estou fazendo. Mas compartilhe com força. Mande para muitas pessoas que você conhece, com certeza elas serão ajudadas. Que Deus em Cristo continue a vos abençoar.